Maravilha. Um minutinho aqui. Obrigado mais uma vez, hein, Amanda, por estar aqui conosco, compartilhar da sua experiência, né, dar do seu tempo aqui para nós hoje, viu? Muito obrigado. Imagina, que agradeço o convite. Maravilha. Vamos lá então, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais essa live da Aprenda Comex. Nós vamos iniciar aqui então. Hoje nós temos a convidada especial, a Amanda. Ela vai compartilhar um pouco da experiência dela que ela tem, principalmente na parte de importação. Já trabalhou em diversas empresas. Então, Amanda, vamos lá, por gentileza, se apresente ao público, fale um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência para nós, por favor. Legal. Posso compartilhar a tela, Rafa, só para mostrar? Claro, fica à vontade. Os dados aqui. Só liberar para mim, por favor. Ok. Vamos lá. Agora já está liberado aí. Bom, boa noite a todos, então. Meu nome é Amanda Mendes de Oliveira. Eu sou uma profissional voltada para a área de comércio exterior, compras, logística, supply chain. Recentemente também trabalhando na parte de projetos e inovação, né? Através da pós-graduação que eu fiz esse ano, no ano passado para esse ano na Facens. Já estou há 9 anos aí atuando na área, né? Comecei desde 2012. Atuando diretamente, né, com o comércio exterior, principalmente. Eu sou graduada em comércio exterior pela Uniso, sou técnica em logística também. Eu deixei aí embaixo alguns contatos, né, caso alguém precise falar comigo, queira entrar em contato, para a gente poder criar uma rede, né, acho que é interessante também. Então, a minha experiência direta é basicamente toda voltada para a importação, né? Exportação, já tive alguns casos, alguns projetos, mas a importação é toda a minha experiência, né? E também bastante contato na parte de compras, negociação de peças, serviços, tudo que é relacionado a comércio exterior e também a materiais diretos e produtivos. Então, já tenho passagens aí em algumas empresas, e a última empresa que eu estou trabalhando, né, é a Puren, já trabalho nela há quase 7 anos. Que legal, maravilha, muito bom. Pelo que nós estávamos conversando, né, entendendo, você sempre esteve diretamente ligada no dia a dia com essa parte operacional de compras, importação, poder administrar a importação, e hoje você está, inclusive, atrelando a isso uma parte mais de planejamento, é isso mesmo, né? Sim, sim, exatamente. Eu comecei toda a carreira, na verdade, eu comecei como estagiário de comércio exterior, né? Então, todo esse primeiro contato como no estágio, e depois eu recebi um novo desafio de estruturar um departamento de importação. Então, bastante da minha experiência é bem operacional, né? Então, do dia a dia mesmo, da importação, desde o início, planejamento do item, necessidade de compra, colocação de pedidos, follow-up, desde a saída da origem até a entrega na planta, né, no Brasil, e passando por todos os steps aí da logística internacional. E agora, mais recentemente, eu estou mais na parte de negociação comercial, eu não estou mais tanto no operacional, mas toda a minha experiência foi construída realmente no dia a dia. Que legal, Amanda, maravilha. Normalmente aqui o nosso público, as pessoas que gostam de assistir essa live, são profissionais que estão começando na área de comércio exterior, ou seja, estão começando a passar por essas etapas aí que você já passou há algum tempo, né? E entendendo como funciona esse dia a dia no Comex. A gente sai da teoria, vai para a prática, a gente sabe que muda muita coisa, né? Sim, sim. Legal. O que você já, para nós começarmos o bate-papo, então, o que você já daria de dica aqui para quem está começando na área, de coisas que você viu lá atrás, que talvez você achou que era muito complicado e não é, ou o inverso, que você achou que era simples, quando você viu era mais complicado. Quais são os pontos que você daria como dica para o pessoal se atentar bastante, estudar mais, entender melhor no mundo aí de importação? Bom, iniciando para o que eu acho que realmente é crucial na importação, né, a gente ter muito cuidado com a documentação, né, documentação é um ponto extremamente crítico para qualquer processo que a gente inicie, porque a Receita Federal no Brasil é bastante exigente, né, a gente tem que cumprir todos os critérios, né, para poder ser uma empresa séria, ter uns processos consolidados, então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente declara para a Receita Federal e o que a gente traz para o nosso país, né? Então,
a conferência dos documentos, NCM, peso, descrição correta da mercadoria, classificação fiscal correta, isso tudo é muito importante antes de você iniciar qualquer processo, né? São coisas que às vezes o pessoal pensa, não, coloca qualquer NCM, a descrição você vai colocar é um parafuso, mas não, é um parafuso de aço, carbono, com acabamento, tal, isso tudo interfere muito na classificação fiscal e de tudo que a gente precisa declarar para a Receita, né, para a gente poder ter uma importação bem sucedida, né, então é uma parte que tem que ser olhado com muito cuidado. Que a maioria das pessoas acha que é fácil, mas realmente tem que olhar bem a fundo em relação a isso. Alguns casos que a gente pensa que é um monstro, que é muito difícil, mas realmente não é. Eu creio que seja alguns documentos ou alguma coisa que você precisa mais específico, por exemplo, laudos, alguma coisa assim. Às vezes tem empresas que cobram absurdos de dinheiro para emitir laudos que com alguma facilidade, algum contato que você ligue, por exemplo, numa ABMAC, algum órgão que emita algum laudo de, sei lá, pré-tarifário, de inexistência de produção nacional. Alguns contatos que você pode fazer, você pode economizar bastante dinheiro preenchendo documentação simples, que algumas empresas cobram uma fortuna para fazer. Então, tomar cuidado realmente com o que a gente está investindo, né, dentro da área, porque bastante coisa a gente consegue trazer para dentro. Legal, que maravilha. Pelo que você está falando, isso, inclusive, eu percebo assim que é um ponto em comum, inclusive com outros profissionais que nós conversamos, sobre essa questão de documentação, classificação, descrição, né? E pelo que você está dizendo, o que dá para entender é que o profissional precisa se envolver, né? Então, tudo bem que você vai ter os parceiros, você vai terceirizar alguns serviços, faz parte, mas você que está ali comandando o dia a dia precisa se envolver na operação, não simplesmente terceirizar para que alguém resolva, alguém decida, sem o seu consentimento, sem que você entenda quais são as implicações em cada decisão, em cada alternativa, né? Sim, exatamente. Legal, legal. E como que você faz, Amanda? Então, imagina que eu vou trabalhar com você hoje, não conheço nada de Comex, você vai me ensinar. Como é que você faz, a experiência que você tem, para poder ter certeza que essas coisas estão corretas? Como é que você valida uma classificação fiscal? Como é que você confere alguns documentos? Explica para nós, por favor. Bom, beleza. Começando pela classificação fiscal, geralmente a gente recorre bastante para os fabricantes, né? Então, se você tem um produto que você está comprando de um determinado fornecedor, você consulta, né, para esse fornecedor o que ele classifica, qual é a classificação fiscal que ele usa. No exterior, a gente tem a raiz em comum, né? A NCM que a gente usa aqui no Brasil é a mesma raiz, é o HS Code, né? No exterior, que é do sistema harmonizado mesmo, né, de classificação de mercadorias. Então, a gente consultando os fornecedores já dá uma boa direção de como a gente consegue classificar o material aqui para declarar para a Receita também. Então, a gente conseguindo pelo menos esses 4 primeiros dígitos, né, porque ninguém melhor para te dizer o que é aquele item do que o próprio fabricante daquele Ele está te item, né? vendendo, né? Ele está te vendendo. Então, é a melhor pessoa para te dizer o que é aquela peça ou aquela mercadoria. Então, consultando o fabricante, a gente já consegue ter um direcionamento. Então, a gente já entra aqui na empresa, a gente tem algumas ferramentas, como o TechWin, ou se não, você pode até consultar com o despachante ou quem esteja prestando o serviço de classificação fiscal para você, que vai ter mais detalhes ali de capítulo, subcapítulo, para a gente poder finalizar a classificação da NCM no Brasil, né? Então, tomar cuidado se a NCM tem os NVS, tem alguma classificação além só de classificar ela dentro do sistema harmonizado, né? Então, a partir do momento que finalizou todos esses detalhes da classificação fiscal, aí a gente realmente parte para a ação de colocar essa carga, né, na estrada e vir para o Brasil. Então, a gente inicia com autorização de embarque, né? Depois que você está tudo combinado, a gente começa com autorização de embarque. Ele vem, geralmente, quando a gente manda a instrução para os agentes de carga, a gente já manda os detalhes de peso, dimensões da carga, né? Para a gente poder agendar os equipamentos corretos para esse carregamento. E aí a gente já começa a receber os documentos de importação, né? Os básicos de sempre, invoice, packing list,
conferir sempre os preços, se está tudo certinho com o que você está declarando, se é um valor coerente de mercado. É muito importante conferir CNPJ da empresa na fatura, conferir se está, pelo menos, essa raiz de INCM do HS Code, se ela está sendo mencionada nos documentos também. Então, esses detalhes que a gente precisa tomar atenção nos documentos que o exportador emite, né? Então, saindo de lá, a gente já tem essa documentação de invoice packing list, sempre assinados, tá? É importante estar assinado e carimbado também, para caso de exigência da aduana. Perfeito. Então, seguindo a mercadoria, ela vai, dependendo do modal, né, aéreo, marítimo, depois já tem o próximo passo de emissão de conhecimento de transporte, aí a NCM é muito crítica, né, ela tem que estar aparecendo principalmente no BL, né, de conhecimento marítimo. Então, conferir todos os dados da empresa, que é o exportador, o importador, o consignatário, porto de descargas, se tudo correto, se todos os volumes estão sendo mencionados, se os pesos todos batem com todos os documentos, enfim, fazer um cross-check geral entre todos os documentos, e eu recomendo até para quem está começando, né, para quem não tem muita experiência, pega uma folhinha mesmo, coloca do lado uma invoice, um backlist, um BL, vê se todos os dados estão batendo, vai dando um check ali nos campos mais críticos, ou se não, você usa um PDF, vai colocando um highlight ali, né, destacando as informações mais importantes, aí a gente tem certeza que realmente conferiu todos os campos, né? É isso que eu ia te perguntar. Hoje, talvez eu imagine que você faça isso de maneira intuitiva pelo conhecimento, mas não sei se no começo você fazia diferente, você tinha algum checklist ali, ou hoje você já faz isso automático? Como que você faz isso exatamente? Sim, no começo a gente tinha um checklist desses pontos críticos que eu comentei ali agora, né? Então, por exemplo, tinha uma invoice modelo na minha gaveta, um backlist modelo, um BL modelo, um AWB modelo também. Daí, sempre quando eu recebia uma documentação, eu sempre baseava a conferência naquele modelinho ali, para ver se todos os campos estavam preenchidos. Se tivesse alguma divergência, eu já questionava, né? E verificava se realmente era algo que deveria estar lá, ou se precisava ser corrigido antes de autorizar, né, qualquer emissão final de documento. Que legal, maravilha, excelente dica. Às vezes o pessoal acha que é muito complicado, né? Na verdade, é entender como funciona, tem um checklist ali do lado, e é interessante, a primeira pessoa que eu ouço falar que tinha um documento de modelo, né, para poder conferir, isso é bem interessante. Aí não deixa passar nada, né? Exato. Agora, você falando, né, imaginando assim, para quem está começando, puxa, bastante coisa, né? E parece, nossa, mas eu preciso fazer tudo isso, eu só quero trazer uma carga de 30 quilos lá não sei da onde, né, para poder testar. Então, isso passa muitas vezes pela cabeça do empresário, da pessoa que está fazendo essas primeiras importações. Poxa, eu preciso de tudo isso mesmo? É assim mesmo? Não é uma complicação, uma burocracia desnecessária, né? O que você diria, né? Por que tudo isso é necessário? O que acontece, de repente, se você não fizer esse checklist? Como é que é a experiência no dia a dia? Acontece muito... Bom, o principal impacto é financeiro, né, Rafa? Então, realmente, assim, eu vou trazer uma carga de 30 quilos, porque é um material que eu vou liberar rápido e não tem muita importância, é um material barato, mas se não... Independente, né? A Receita não tem essa visão. Então, para ele, você pode estar trazendo um equipamento de milhões de reais ou qualquer peça de $10, o nível de exigência, lógico, guardadas as devidas proporções, mas os critérios para importação têm que ser seguidos da mesma forma, né? Então, se para a sua carga no aeroporto, se fica retido, você vai gastar a mais com armazenagem, você pode expor a empresa a uma multa de classificação incorreta, então você vai acabar, além de pagar a multa, tem que pagar alguns impostos devidos com correção, enfim, tem uma infinidade de impactos que a Receita Federal pode trazer para, né, a empresa se você estiver trazendo de forma incorreta e acabar impactando a operação como um todo por causa de uma carga que teoricamente era simples, né? Então, tem que tomar um cuidado desde a carga pequena até a carga grande, o critério tem que ser o mesmo. Perfeito. E muitos podem pensar que, já vi alguém fazendo mesmo não tão correto e passou, eu já fiz alguns e passou, e aí vai deixando aquilo lá. A classificação, tá mais ou menos isso, algo assim. O que você diria? É possível fazer isso? É possível que passe alguma carga mesmo sem estar tudo correto?
mas qual impacto pode ter depois ou não? Por que eu tenho que fazer correto, mesmo talvez imaginando que eu possa ter a sorte de passar algum processo? Pode acontecer, né? Pode ser que passe alguma coisa, que o sistema, o Syscomex, geralmente, ele é uma classificação aleatória, né? Lógico que tem alguns fatores de risco que alavancam, né? Que eles geram alguns gatilhos ali no sistema, dependendo da carga que você está trazendo, para poder parametrizar no canal de conferência ou não, mas pode acontecer que passe alguma carga, mas toda importação que é feita no Brasil, os importadores precisam guardar os registros por 5 anos. Então, por exemplo, se você tem alguma carga, eu trouxe uma vez na classificação X e passou, eu vou trazer de novo, e aí caiu num canal de conferência, pode ser que a Receita Federal exija a retificação de todas as DIs dos últimos 5 anos, porque você classificou errado, entendeu? Então, é um risco que o importador está correndo se não tiver essa classificação fiscal feita de forma correta, ou né, isso é um caso mais grave, né? Mas, por exemplo, tem uma divergência de peso, alguma coisa assim, a multa vai se aplicar naquele processo, ou vai travar sua carga, vai gerar mais custo de armazenagem, enfim. Os impactos podem ser grandes, sim. Legal, legal, excelente. Então, realmente tem que fazer da maneira correta. Perfeito. E na sua experiência, o quanto os parceiros podem te ajudar com isso? Ou seja, né, transportadora, agente de carga, despachante, os parceiros que você tem, o que você daria de dica, por exemplo, de como que nós podemos usar esses parceiros? Né? Embora você já comentou que você, como profissional, se envolve, toma as decisões, né, pelo que você está deixando entender, mas o quanto você usa esses parceiros, eles podem te ajudar nesse dia a dia, porque parece que é muita coisa e muita coisa técnica, né? Sim, sim. Bom, acho que os parceiros, os agentes de carga, eu gosto de falar para eles até nas negociações que eles precisam ser a cara da empresa, né, perante o exportador. Quem vai entrar em contato com o exportador, quem vai estar agendando as coletas é o agente de carga. Então, é a nossa voz frente ao exportador. Então, tudo que o agente de carga repassa ali é com a nossa instrução. E tudo que o exportador passa para a gente, o agente de carga é o intermédio ali, que pode pegar algum erro, né, antes da carga sair da origem, né? Então, por exemplo, você tem um exportador que às vezes é uma empresa pequena no exterior também, que não tem muita experiência com exportação no Brasil, acontece bastante, as empresas no exterior, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, não tem muito conhecimento de exportação, né? Então, eles estão acostumados, por exemplo, na Europa, eles estão acostumados a trabalhar ali dentro, né? Então, não emitem documentação corretamente, eles não têm todo esse conhecimento. Então, é importante você Essa verificar. exigência é do Brasil, né? Toda a Exato, documentação, exatamente, tudo. Entendi. exatamente. Então, lá eles estão acostumados, a carga transita dentro do continente europeu inteiro com um papel de pão, né? Que é Perfeito. uma invoice ali, é menos exigente do que a nossa nota fiscal interna aqui no Brasil, né? Então, lá a burocracia é muito menor em relação a isso. Então, eles não estão acostumados a emitir documentação para o Brasil. Então, o agente de carga já pode ser um ponto de verificação em relação a isso. Olha, eu vou contratar o agente de carga, mas eu gostaria que eles verificassem se o peso da mercadoria está correta, faz uma repesagem para mim no terminal, né? Ver se eles declararam o peso corretamente, ver se as caixas estão fumigadas, extremamente importante, né? Se a madeira está tratada, se tem o carimbo, né? Se já está tudo correto para poder embarcar, porque se chega no Brasil aqui, a madeira não está tratada, se for uma caixa de madeira de embalagem, a carga pode voltar, ela pode voltar para a origem, você vai perder todo, né, esse frete que você trouxe, a sua carga vai ter que voltar, você não vai conseguir liberar. Então, acho que o agente de carga, nesse ponto, já pode ser um primeiro ponto de verificação. Aí, caso o importador não tenha muita experiência na conferência dos documentos, eu acho que o despachante pode ser também um aliado muito importante, né? Então, eu recebi aqui um conhecimento de carga do meu agente, despachante, vê se está tudo ok, né? Tem algum campo crítico aqui que está faltando, né? Tem alguma informação que a gente precisa adicionar, né? Porque às vezes tem alguma coisa que a gente deixa passar, né? Talvez o despachante pode fazer uma verificação aí, né? Num tempo adequado para solicitar qualquer eventual correção, né? Que seja necessário. Legal, legal. Eu acho que é basicamente isso. E o próprio exportador também, né, Rafa? A gente explicar
e demonstrar realmente para eles a importância, por que eles estão fazendo tudo isso. Ah, nossa, mas por que o seu documento tem que ter tanta informação? Ah, porque a Receita aqui no Brasil Só é a assim, Amanda do assim. Brasil pede isso. Exatamente, não sou eu que sou a chata, né? Não, porque a Receita Federal é assim, funciona dessa forma. Caso não tenha isso, o impacto é esse, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente mostrar para o exportador também que tem fundamento, né? Que a gente não está pedindo burocracia à toa, né? Não é porque a empresa quer, porque está realmente cumprindo as exigências do país. Legal, que legal, maravilha. Excelente. Bom, você explicou muito bem a importância desse planejamento, dessa conferência, de poder olhar tudo antes do embarque, para que a mercadoria possa ser enviada para o Brasil de uma maneira correta, no caso, falando aqui especificamente de importação. Agora, até aqui, né, parece que o importador está só correndo atrás para cumprir lei, né, e não dá nada errado, não ter multa, não ficar carga parada, desnecessariamente, ou coisa assim. Agora, o quanto nesse planejamento, e aí eu quero ver a sua experiência, porque muitos importadores que estão começando desconhecem a legislação no sentido de benefícios. Né? Existem legislações que beneficiam os importadores, tem redução de tributo, tem uma série de coisas, né? Não é só cumprir lei porque a Receita colocou. Né? O quanto esse planejamento te ajuda no dia a dia, né? O que você sugeriria para a gente olhar em termos também de buscar melhoria e benefício no processo? Como que você olha isso no dia a dia? Sim, legal. Bom, o importante disso realmente no planejamento da importação é legal sempre o importador ter conhecimento ou ter alguém que te oriente em relação aos os regimes especiais de importação, né? Tem algumas possibilidades aí, da mesma forma que planejando uma importação, você tem que verificar, por exemplo, se a sua NCM possui alguma restrição de embarque, alguma licença de importação, você também pode verificar se a sua NCM tem um ex-tarifário publicado, por exemplo, que se encaixe no seu produto, né? Então, se você tem a consciência que existe um regime especial de importação que beneficia empresas que querem trazer para o Brasil algum material que não tenha um similar nacional, né, que não tenha produção no Brasil, o governo tem esse benefício de isentar o imposto de importação, né? Então, se não tem no Brasil, o governo isenta o imposto. Então, esse ex-tarifário, você pode verificar se ele já está publicado. Se não tiver publicado, você tiver certeza que, né, essa mercadoria não é fabricada localmente, você pode pleitear, né? Então, entrar em contato com as empresas, as consultorias especializadas, né, que podem te auxiliar num pleito de ex-tarifário, submeter documentação, catálogos técnicos, descrição, e aí seguir um fluxo aí para conseguir esse benefício desse regime, que é muito interessante, porque o imposto de importação é um imposto não recuperável, né? Então, é custo direto na veia da empresa, né? Então, e ele também é cascata para os demais impostos, né? Então, você tirando o imposto de importação logo no início, você vai pagar menos PIS, menos COFINS, menos ICMS, se a empresa recolher ICMS também. Então, acho que é bem interessante estar de olho nisso, né? Nessa possibilidade. Alguns casos aí até de drawback também, acho que é importante mencionar, né? Se a empresa sabe que se o material que ela está importando é um material que vai ser destinado para o exterior posteriormente, também tem a possibilidade de trazer com suspensão dos impostos, né? Então, nenhum imposto vai ser recolhido nesse caso, desde que seja vinculado uma declaração de exportação posteriormente, né? Com a ajuda também de consultorias, é fácil fazer esse esquema de fechar a entrada com a saída depois do material. Então, são regimes que também propiciam, né, um ganho de competitividade para a empresa se o comércio exterior é utilizado de forma correta, né? Então, é bastante exigente, é bastante crítico, mas também tem alguns benefícios aí que a empresa pode usufruir. Legal. Então, você, na verdade, citou aqui já dois benefícios, ou seja, o ex-tarifário, que pode reduzir o imposto de importação, dependendo de algumas situações, né, do produto, e o drawback é quando você compra um produto, fabrica outro e exporta posteriormente. Quer dizer, todos esses que você citou, eles vão diretamente reduzir ou diminuir os tributos que são pagos na importação, que é o maior custo aí, né? Porque todo mundo tem medo e não quer pagar tanto, né? E acha, puxa, que caro e tal. Então, quer dizer, já direto, esses dois que você citou já vão direto no benefício
de reduzir o custo de impostos e tributos que o importador vai ter. Legal, Sim, legal. Agora, o quanto a empresa precisa estar organizada para conseguir esses benefícios, por exemplo, e conseguir encontrar isso, né? Porque imagino, né? Todo benefício que a gente coloca no Brasil, o governo ele vai querer uma contrapartida de alguma forma e vai exigir de você algumas informações, algumas coisas. Quer dizer, o quanto você precisa estar organizado como empresa, você diria quais pontos principais para conseguir esses benefícios e conseguir utilizá-los da maneira correta. legal. Eu acho que é importante a empresa ter um fluxo de comunicação correto, né? Às vezes chega para o departamento de importação ou para a pessoa responsável que vai fazer a importação, que às vezes não é especialista, não conhece o regime todos os regimes especiais, chega muito em cima da hora e não dá tempo de fazer alguma coisa diferente, né? Tem que fazer só o regime padrão e está gastando mais dinheiro, poderia economizar. Eu acho que é importante, então, desde o fluxo, olha, eu tenho uma máquina para trazer. Então, sei lá, quem vai colocar o pedido vai ser compras, e aí a engenharia, que já está sabendo desse pedido, que já tem essa demanda, né, sei lá, para a fábrica, então a engenharia já conversa com compras e fala, olha, aqui no Brasil não tem esse fabricante, né, por isso que a gente está colocando esse pedido, então vamos tentar um pleito de ex-tarifário, né, a empresa tem todo o direito de reunir a documentação, escrever tecnicamente esse material e solicitar um pleito. Só que um pleito de ex-tarifário leva uns 3, 4 meses aí para ser emitido, né? Então, tem que ser planejado com bastante antecedência, né? Então, todos os departamentos têm que estar bem conversado, têm que estar bem estruturado, fazer essa juntada desses documentos para poder submeter um pleito. Então, realmente, se, por exemplo, essa máquina tinha possibilidade de usar ex-tarifário, porque ela não tem similar nacional, mas se a máquina já está no porto e você descobriu agora, daí não tem mais jeito, né? Já Já é foi. muito tarde. Então, realmente, esse planejamento de ter o conhecimento do material que você está importando, né? Da empresa em si, trabalhar com um todo e não só apenas chegar essa demanda sem um fluxo, sem um histórico para a pessoa que é responsável pela importação. Legal, legal. Então, esse fluxo de informação interna, ele é importante. E me parece que isso vai um pouco na contramão do que nós brasileiros, né, ou muitos de nós, estamos acostumados a fazer, que é tudo na pressa, precisa Sim. importar, precisa trazer, a linha de produção vai parar, quer dizer, já vai exigindo um planejamento não só do departamento de comércio exterior, ou quem está executando a operação, mas da produção, compras, quer dizer, vai envolver financeiro, todo mundo tem que estar Engenharia. alinhado, engenharia, para poder atender a Amanda que vai lá, precisamos fazer isso, aquilo. Então, quer dizer, tem que ter um tempo ali. O que você imagina quando você vai fazer uma operação? Claro que alguns produtos você já está acostumado, já sabe como vai funcionar, mas imagina que tem um produto novo hoje que você vai importar. O que você imagina e daria já de sugestão para nós? Quanto tempo demora para eu sentar um produto do zero e realmente fazer toda a pesquisa correta, pegar todas as informações, avaliar tudo isso, antes de chegar e falar, legal, já vimos tudo, pode embarcar. Quanto tempo demora? Que ferramentas você usa para poder fazer isso? Explica um pouco para nós, por favor. Acho que são casos e casos, né? Então, depende muito do dia a dia. Assim, se você for olhar para um produto novo, que é um produto de linha, né, de produção, que não é bem de capital ou algo para o seu ativo fixo, acho que só para a gente separar os tratamentos, daí acho que é um pouco mais, é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, se você recebe uma demanda de um novo produto de importação, eu acho que o primeiro passo, então, para você fazer a classificação fiscal, entrar em contato com o exportador e ver a raiz da NCM, terminar a classificação fiscal com quem for que seja, né, que está um terceirizado, ou o seu próprio departamento fiscal, ou engenharia, eu diria, assim, pelo menos uma semana aí de trabalho, uns 5 dias úteis aí para você ter uma classificação fiscal correta, sem correria, né? Lógico que a gente consegue fazer alguma coisa mais rápida, mas só para você ter bem planejado para poder verificar se não tem nenhuma exigência de licença de importação, se não tem a classificação fiscal, se você vai em todos os níveis. Então, às vezes, você precisa voltar para o exportador, né? Eu estou trazendo um parafuso, mas que tipo de aço é esse parafuso? Então, você volta a pergunta, enfim. Lógico que a gente consegue fazer mais rápido, mas para poder falar um tempo bem claro,
Vamos falar uns 3, vai, Rafa, que a gente sabe que importação não dá para dar prazo. Ninguém vai deixar você. Não tem condição de dar prazo longo. Mas na verdade, assim, até me parece muito razoável, né? Como você falou, a partir do momento que você já tem informação, acho que isso é importante. E muitas vezes você vai olhar isso, alguém te faz uma pergunta como essa, de aço, não é? E você não sabe responder, aí você tem que voltar com o exportador e tudo mais. Quer dizer, a partir do momento que você tem informação, para você olhar essas questões, não é demorado, né? Não então, é. assim, não tem por que não fazer, não é isso que vai parar a operação, né? Exatamente, você não pode querer comprar hoje hoje e embarcar amanhã, né? Exatamente, Então, assim, a gente consegue realmente, essas consultas e a classificação, se você tem todas as informações na mão, não são demoradas, mas o difícil é ter informação na mão, né? Então, perfeito. Aí a gente fazer esse jogo de vai e volta aí com quem consegue responder para a gente conseguir finalizar a classificação. Eu acho que os itens, assim, de série, de dia a dia, não são tão complicados, assim, acho que é mais a exigência de licença de importação e verificação, por exemplo, de um drawback, se entender o fluxo do produto depois que ele chega no Brasil, né? Olha, o que a gente vai fazer com essa peça? Vamos industrializar ela internamente, nós vamos revender, nós vamos aí vamos exportar, enfim, aí você entender esse fluxo da peça para você realmente montar a estratégia, né, de importação para esse item. Agora, falando de bens de capital, de ativos, aí acho que é um pouco mais delicado, porque geralmente envolve valor mais alto, né? Então, aí é legal fazer uma verificação bem a fundo da classificação fiscal também, né? Passar por todo esse processo da NCM, e a parte dos regimes especiais, se ela é elegível ao ex-tarifário, se você vai precisar, por exemplo, eu vou precisar dessa máquina aqui por pouco tempo, será que a gente não consegue fazer uma admissão temporária para voltá-la para o exterior depois? Isso é um outro benefício. Outro benefício Legal. Também, que pode ficar por um tempo determinado no Brasil, pode ser até um ano aqui, né? Eu vou precisar trazer uma ferramenta que vai atender a um projeto específico, né? Eu vou precisar dessa ferramenta aqui por um ano. Poxa, eu vou precisar trazer ela de forma definitiva? Não, você pode trazer uma admissão temporária, né? Então, de utilização econômica, né? Mesmo que ela esteja rodando na sua linha de produção, você pode usar ela normalmente, depois de um ano, volta para o exterior, recolhe os impostos apenas proporcionais, enfim. Então, acho que é importante esse conhecimento do depois, né? Depois que chegar no Brasil, o que vai ser feito com esse material, né? Então, esse alinhamento que precisa ser feito. Falar um prazo, acho que vai muito de empresa para empresa, né, Rafa? Para você conseguir reunir todas as informações, mas acho que é basicamente isso. Legal, mas eu gostei da sua dica, quer dizer, quando eu vou fazer a negociação com o fornecedor antes de embarcar, eu já sabendo o que vai acontecer aqui, o que vão me perguntar, já na negociação facilito, eu agilizo isso para ter as informações. Porque realmente isso acontece, né? Às vezes ele está lá negociando, vamos falar, principalmente China, né? Por causa do fuso horário, aquela coisa toda, o cara de madrugada fala com o fornecedor chinês, aí volta, aí no dia seguinte alguém faz questionamentos, né? Sim, aí perdeu um dia inteiro. Aí ele volta, aí ele se cansa disso, fala, não precisa tudo isso, põe qualquer coisa, e aí começam a ter esses problemas. Então, aquilo que poderia ser ágil e fácil, começa a demorar uma semana, 20 dias, um mês, e a coisa não desenrola, o cara começa a achar que é muita coisa, não dá, ou coisa desse tipo. Na verdade, não, é só entender como funciona, né? Legal. Sim, sim. Legal, Amanda, maravilha. Nós estamos passando já de meia hora aqui, está passando rápido. É mesmo? Então, vamos passar de meia hora nessa quarta live da Aprenda Comex. Nós estamos aqui com a Amanda, está nos ajudando hoje, falando especificamente da experiência dela, o dia a dia, né, e a importância de planejar. E a Amanda estava dizendo sobre o quanto esse planejamento também traz benefício para os importadores, porque eles podem encontrar alguns regimes especiais, algum tipo de benefícios tributários também, não só simplesmente verificar se está tudo correto para poder fazer a importação. Legal, maravilha. Amanda, eu queria então agora, né, dentro de tudo isso que nós falamos, já começar a falar um pouco mais a respeito do profissional de Comex, né, em termos do comportamento que nós temos que ter, do comportamento que o profissional tem que ter para gerenciar tudo isso, né? Então, você já falou muito da questão do trabalho que você tem no dia a dia, do envolvimento que os seus parceiros e outros departamentos da empresa têm que ter na operação para ela acontecer da maneira correta, e você, como profissional de Comex, está ali gerenciando tudo isso. Então, fala para nós um pouquinho do que você vê que o profissional tem que ser, o que ele tem que fazer, e se quiser contar, de repente, algum case, alguma coisa aí, uma história legal para a gente poder entender isso melhor, fica à vontade, por favor. Legal.
Bom, eu acho que o principal do profissional de comércio exterior é você não ter vergonha, né? Então, você tem que conversar com bastante gente, né? Conforme eu falei agora, você precisa consultar todos os departamentos, você precisa entrar em contato com diversos parceiros durante todo o processo de importação, né? Então, você precisa ser uma pessoa que se relacione bem, que tenha uma comunicação muito clara, né? Você precisa deixar bem explícito para todos qual é a sua necessidade, o que você precisa fazer, os objetivos da importação. Olha, preciso que a carga chegue tal dia, né? Vamos fazer enfim, você ter essa clareza de comunicação em todas as etapas do processo, um relacionamento interpessoal, né? Porque a importação depende de várias etapas dentro da empresa e fora também. Bom, deixa eu citar um exemplo que eu tive recentemente mais ou menos, né, de comércio exterior, que eu diria resolvendo problemas, como sempre, né, mas sobre cargas, por exemplo, que a gente precisou fazer o acompanhamento no aeroporto de Viracopos para uma carga que veio com um pallet quebrado, por exemplo, né, aí bem na parte que o pallet estava quebrado embaixo, tirou o carimbo do certificado do carimbo do tratamento de madeira do pallet. Nossa! Quebrou bem na parte do carimbo. Daí o Ministério da Agricultura parou a carga Culpa e da ela ficou Amanda, né? liberada. Alguém fala... Não instruí direito, não falei que precisava de tratamento de madeira. Não Sempre avisou que essa não podia culpa. quebrar, né? Exatamente. Mas aí eu acho que das principais características do profissional de Comex, eu acho que é ter esse senso de urgência e entender quando você precisa realmente agir, intervir, né, no processo de importação também. Então, a gente conseguiu com o despachante, com a ajuda do despachante, ir até o aeroporto, visitar ali, até entrei no terminal de cargas ali de Viracopos, que é bem legal para a gente que é de Comex, é muito interessante ver as prateleiras, o jeito que as esteiras estão posicionadas, como a carga se movimenta ali dentro, é bem interessante. Então, você ter esse senso de urgência para poder saber, olha, eu vou precisar de alguma forma intervir aqui, porque senão vai demorar 20 dias para liberar minha carga, eu não consigo esperar tudo isso, né? Então, a gente foi até lá, conversou com o fiscal do Ministério da Agricultura, já verificamos tudo o que precisava ser feito, né? A troca do pallet, a exportação do pallet da madeira condenada de volta para a origem, e rapidamente, em questão de 2 dias, a gente conseguiu liberar essa carga, mas porque a gente agiu já na maneira certa. Olha, temos aqui todo o nosso histórico de empresa séria, lógico, dentro de todos os limites de compliance, né? A gente fazendo tudo da maneira correta, está tudo registrado aqui, e aí a gente já tomou todas as providências rapidamente para poder liberar essa carga, né? Então, acho que esse senso de urgência, essa noção de pertencimento aqui do departamento, que é muito importante para um profissional de comércio exterior. Perfeito, legal. Não, excelente. E para quem não sabe, né, toda madeira que entra no Brasil tem que estar tratada, como você falou, e carimbada, né? Carimbada. E aí quebrou Hoje o em que dia, você só com tratamento térmico, né? Só com HT, não vale mais nem o Isso, MB, né? exatamente. E aí, bem ali onde comprovava ali fisicamente que tinha o tratamento, quebrou e não tinha essa informação. Bom, interessante. Agora, eu imagino que para você poder despender o seu tempo, né, parar o seu dia a dia ali para poder cuidar especificamente disso, as outras coisas, os outros processos, principalmente, já tem que estar andando num padrão. Sim. Quer dizer, isso é um tipo de coisa que não tem como você prever, não tem como você imaginar quando vai acontecer. Né? Mas vai, né? Quer dizer, mesmo você planejando, alguma coisa pode acontecer que, óbvio, foge do seu controle, mas aí você consegue dar atenção. Agora, se todo o processo tem alguma coisa, né? Quer dizer, um problema que poderia ter sido evitado e não foi evitado, você fica maluca, né? Você não consegue resolver nada, né? Exato, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, eu acho que é legal sempre dar uma olhada, mesmo que tenha um fluxo baixo de importação, se você tem alguns produtos similares, já tentar manter uma base de dados, né? Olha, estou importando esse produto nessa NCM, utilizamos esse cadastro na Receita Federal. Então, você mantém um histórico de base de dados ali que você pode compartilhar com o seu despachante, com o seu agente de carga, né? Para realmente você formar essa estrutura sólida, né, de um departamento que consiga
tocar a operação e o dia a dia sozinho, né? Que você não precise realmente a todo o processo você está nessa verificação, não é nem verificação, mas que você precise tomar ações aí tão incisivas em todos os processos, né? Então, você criando essa base de dados, os processos, e tendo parceiros de confiança também, os processos começam a andar mais automaticamente, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, então, eu acho que é importante ter essa rastreabilidade também, né, dos processos anteriores, para poder te informar a base de operação, né? Que legal, exatamente. Perfeito, mano. Obrigado, viu, pelas suas dicas. Maravilha. Tem outras ferramentas que você usa, alguma coisa que você tem no dia a dia que você pode compartilhar para quem está começando? Sim, sim. Bom, dicas bem operacionais, eu vou compartilhar a tela rapidinho, tá, Rafa? Legal, vai lá. De algumas ferramentas que a gente usa que são totalmente gratuitas, tá? Opa, aí nós gostamos. São completamente gratuitas, de acesso a todo o público, tá? Legal. Que são ferramentas legais aí para ajudar na operação de comércio exterior. Então, o primeiro seria esse simulador, né, de tratamento tributário das importações, direto no site da Receita Federal. O Rafael, acho que ele tem mais acesso, ele tem mais o histórico do caminho aqui. Como a gente está sempre no dia a dia, já tem tudo salvo nos favoritos. Legal. Eu vou compartilhar com o pessoal, então, aqui o link que você está. Isso, a gente compartilha o link depois. Vou jogar aqui né, no chat, legal. Já fica salvo aqui, porque é uma ferramenta que a gente usa muito isso aqui para a gente poder consultar as alíquotas da NCM, quanto que ficaria uma importação. Então, se você já tem informação de uma NCM, vou usar esse exemplo aqui, de uma NCM que a gente usa bastante na empresa. Vou colocar um valor aduaneiro aqui de 10 dólares. Deixa eu só preencher esse código. Legal, joguei para o pessoal aqui no chat esse link, tá bom? Para todo mundo poder acessar. Então, ele já aparece aqui toda a simulação, né, de quanto ficaria essa importação. Então, são dados fictícios aqui, né? Utilizando essa taxa que o próprio site traz, para a taxa de conversão, ficaria um valor aduaneiro, valor CIF, né, de 55,80, considerando os 10 dólares, né? Então, 14% de imposto de importação, IPI de 5%, PIS 2,10% e COFINS 9,65%. Isso aqui já ajuda para a questão até de fluxo de caixa, né? De verificar quanto vai ficar os impostos dessa importação, quanto a empresa precisa separar para desembolso, né? Então, isso aqui é um simulador legal que já dá bastante direcionamento. Posso só pedir para você explicar? Porque eu acho que uma dúvida muito comum que todos têm porque aí ele não pede o valor da mercadoria, ele pede o valor aduaneiro, né? Então, às vezes, o pessoal coloca ali o valor da mercadoria, aí quando o despachante vai lá fazer muda, a estimativa, muda, aí o pessoal fica na dúvida, né? Sim. O que é o valor aduaneiro? O que compõe isso, por favor? O valor aduaneiro, ele é composto pelo valor da mercadoria, mais frete e seguro, e no caso do marítimo, a marinha mercante também. Legal. Então, esse valor aduaneiro, ele já é incluindo todo o material no momento do desembaraço, né? No porto primário, numa zona primária ou secundária, já no Brasil, né? Então, Perfeito. já é convertido já com todo o valor da mercadoria, frete, seguro e a marinha mercante se for marítimo. Legal. Tá? Então, todos os impostos são calculados nessa base do valor aduaneiro, tá? Aqui. Perfeito. Que é o CIF, né? Perfeito, show de bola. Então, aqui é um simulador legal para a empresa já poder identificar quais impostos vão ser aplicados, né, qual o desembolso que ela vai ter, aí depende da particularidade de cada empresa, se tem recolhimento de IPI, PIS e COFINS, aqui não entra o ICMS nesse simulador, porque o ICMS é estadual, né, então, além desses impostos aqui, a empresa precisa considerar isso também, e também já vem algumas dicas aqui para tratamento administrativo, né, então, nesse caso dessa NCM específica, se ela tivesse a necessidade, por exemplo, de licença de importação, ela apareceria aqui no tratamento administrativo. Aí eu falaria que era a anuência de determinado órgão. Eu não vou lembrar de cabeça nenhuma NCM que tenha exigência de LI para mostrar aqui, Rafael, mas ficaria nesse campo aqui, tá? De tratamentos administrativos. Isso aqui já dá, para quem está planejando fazer uma importação, já dá para ter uma ideia muito boa de como vai ser, já vê se tem exigência. Exato. Agora você vai conversar com os parceiros, você já troca mais informação,
De repente o parceiro vai dar outras dicas e você consegue fazer um planejamento adequado, né? Legal. Isso mesmo. Essa é a ideia, tá? Muito bom. Então, Oficial e gratuito. Não tem coisa melhor. gratuito, da Receita Federal, oficial, sempre atualizado. Essa NCM era uma NCM que até o ano passado tinha licença de importação, então ela não tem mais, caiu a necessidade dela de licença de importação, então ela já está totalmente atualizada aqui. Legal. Né? Ela só teria uma exigência de licença de importação se ela fosse um material usado, como, né, se você estiver importando material novo, não tem nenhuma exigência. Então, esse é o tipo de tratamento que a gente vê através desse simulador. Tá? Então, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda traz material usado e não sabe que, em teoria, não pode. Não é que não pode, sim, né? É muito restrito no Brasil. Exato. Né? Na verdade, se você lê a legislação de material usado, é proibido. Né? A importação de material usado é proibida no Brasil, com exceção de tais quando ele casos. permite, Né? é uma exceção muito específica, inclusive, em alguns casos, né? Sim, legal, exatamente. legal. Tá? E aí, uma outra dica que eu dou para o pessoal também é caso a empresa tenha bastante importação marítima e você quiser dar uma olhada, além das informações que você recebe do seu agente de carga, você quiser dar uma olhada no navio, até na situação do navio, nas situações dos navios no mundo, né? É esse site aqui, chamado Marine Traffic. Esse site aqui dá para ter uma ideia da situação de quantos navios tem aqui no mundo inteiro, né? Então, ele tem um mapa de todo mundo, tem os navios aqui de verdinho, são navios de carga, os navios vermelhos são tankers, enfim, tem navios de pesca também, mas ele mostra basicamente o tráfego de navios no mundo, e você pode pesquisar pelo nome do seu navio, que você vai conseguir com o seu agente de carga ou no conhecimento de transporte, você consegue pesquisar aqui. Inclusive, eu estava olhando aqui esse CAP San Antônio, quem faz importação bastante da Europa para o Brasil vai ver bastante esse navio, que ele faz bastante essa rota. Então, ele traz todas as informações do navio e a posição dele, onde ele está, né, no mundo. Então, legal. Ele tem a posição dele aqui, que ele mostra o forecast da rota, né, a previsão da rota dele. Então, você consegue verificar, por exemplo, esse navio, ele está aqui, ó, perto de Cabo Verde, está perto do continente africano, né? Se você ver o passado dele, se o site vai carregar. Eu coloquei ouvi falar que tá uma loucura, os navios estão tudo parados para atracar, coisa assim, ó, não é mentira, dá para ver aí, né? Vocês veem como que está congestionado, né? Para ver como que está a posição do mundo. Então, você pode ver que, por exemplo, ele já está aqui no continente africano, né? Está saindo do africano, mas ele tem todo o forecast para chegar aqui no Brasil e fazer a atracação no Porto de Santos, com o ETA, né? Que é a data de chegada estimada para o dia 31 de outubro. Legal. Aí ele saiu da origem aqui no dia 19 de outubro, né? Então, ele tem chegada prevista no Brasil no dia 31. Então, esse é um site, assim, até se você quer confrontar as informações que você recebe do seu agente de carga, você quer dar uma olhada, verificar se está tudo certo, esse é um site legal para verificar posições de navios, tá? Você sabe se esse site aqui, eu lembro de um que eu usava no passado, não lembro o nome agora, mas não sei se isso dá para fazer, você colocar o teu e-mail, alguma coisa para ele te dar um alerta quando chegar aquele navio, alguma coisa assim. Esse aqui pelo jeito não tem a ferramenta, pelo que eu tô vendo, esse até dá, Rafa, mas ele precisa de uma versão premium, tá? Para verificação legal. gratuita é só informação geral show, mesmo. show. Bom, mas até isso dá para fazer, se quiser, paga lá a versão premium e aí Sim, já era, né? Dá para fazer. Mas aí depende, né, do interesse, se realmente precisa, né, esse tipo de follow-up. E a última dica de ferramenta legal para o dia a dia também seria baixar no celular o aplicativo Importador da Receita Federal. Esse aplicativo, você consegue consultar o status da carga, você consegue, com o número de conhecimento de transporte, você consegue verificar se ela já está no aeroporto, no porto, se ela já tem presença de carga, se você já tem uma declaração de importação registrada, uma DI, você consegue consultar o status da DI, você consegue verificar se ela já foi desembaraçada ou não, se você consegue consultar também todo aquele site que eu mostrei anteriormente, né, no simulador, o simulador administrativo, ele também tem no aplicativo do celular, né, então esse aplicativo é bem interessante, bem funcional para a operação de Comex, tá? É muito legal. E recentemente também eu tive contato com uma ferramenta
de emissão de nota fiscal gratuita, né? É um emissor de nota fiscal do Sebrae, se eu não me engano, que às vezes a empresa não tem um software, mas ele não é preparado para fazer uma emissão de uma nota de importação, ou não quer fazer uma customização, algo do tipo, para poder fazer a emissão de nota fiscal, tem um pouco volume, você pode utilizar esse emissor de nota fiscal, ele tem validade jurídica, valida no Cefaz, com certificado digital, né? Então, é super simples, ele é gratuito de baixar, super intuitivo de mexer também, então até talvez no caso de contingência, meu sistema parou, preciso emitir uma nota fiscal de importação, Legal. pode usar esse sistema também, que é gratuito, talvez o departamento fiscal aí das empresas pode dar mais detalhes, né, mas é um sistema que ajuda bastante aí em emergência ou em poucos volumes ali, ele é totalmente preparado para importação, tem campos ali de declaração de importação, enfim, ele emite uma nota de importação normalmente, então pode ser uma opção aí para a empresa que precise desse recurso. Que legal, que legal. Esses sistemas, eu não sei se esse que você usou, normalmente a única desvantagem dele é que ele, na verdade, não salva as informações. Então, quando você faz uma nota, vai fazer outra no dia seguinte, semana seguinte, tem que lançar tudo de novo, né? Uhum. E não tem nenhum histórico de controle. Mas é o que você falou, numa emergência, numa situação, estou sem sistema, algo assim, resolve, né? Você faz, não fica a carga parada. Legal. Exatamente. Foi excelente. Que legal, Amanda, maravilha. Ó, já estamos chegando aqui a 50 minutos de live, né? Está passando muito rápido. Eu queria só dar um momento aqui, o pessoal que está nos acompanhando, se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida, quiserem colocar aqui no chat, aí nós aproveitamos esses momentos finais aqui para aproveitar o conhecimento da Amanda, ela poder compartilhar a experiência dela conosco, tá? Então, fiquem à vontade, podem colocar aqui no chat qualquer pergunta, tá bom? Legal, mano. Então, ó, estamos quase 1 hora aqui dessa live, essa quarta live da Aprenda Comex. Muito bom, muito obrigado pela todas que você tem dado até o momento, né? Tem sido bem prático, acho que ajuda bastante para quem está começando. E tem alguma outra dica? O que você poderia dar já de mensagem final para quem está nos assistindo, por favor? Bom, a mensagem que eu deixo que o comércio exterior, eu acho que é uma área muito estratégica, né? Então, como a gente comentou durante toda a live, né? Ao mesmo tempo que tem todo esse critério para a gente poder cumprir todas as exigências legais, a gente também tem oportunidades, né, que o comércio exterior pode trazer de redução de custo, de trazer benefícios para os produtos da empresa. Então, eu acho que é uma área muito estratégica, né, ela precisa ser valorizada dentro da empresa, os profissionais precisam ser capacitados, é uma área muito dinâmica nessa questão de atualização, né? Então, tá sempre dando uma olhada ali se tem alguma coisa nova em diário oficial, tem algumas newsletters que a gente recebe com os resumos aí de notícias que podem ser importantes para o comércio exterior. Então, assim, acho que é legal ficar sempre antenado, principalmente agora nesse momento do governo brasileiro, que a gente está percebendo uma modernização e uma desburocratização grande do comércio exterior. Então, existem bastante mudanças aí, está vindo a do INPE, né, que é a Declaração Única de Importação. Então, já ir se preparando, né, eu sei que agora não é o alvo, talvez, das empresas que estão nos assistindo, preparar um catálogo de produtos, mas, enfim, já saber que o comércio exterior no Brasil está em vias de ser desburocratizado e ter ser mais eficiente, né? Não está tão ali engessado apenas em documentação, em papel, e ser realmente competitivo, né? Trazer competitividade para o Brasil. Então, isso é legal. Então, considerar realmente as importações como algo daqui para frente, eu acredito que vão ser cada vez mais competitivas, claro que depende de uma situação macroeconômica, né? Dólar, enfim, essa questão de câmbio e tudo mais, mas eu creio que esse custo Brasil aí relacionado à burocratização vai ser diminuído no futuro, né? Então, realmente ficar de olho nas atualizações e entender, né, o quão estratégica essa área é para as empresas que dependem de importação e que querem entrar nesse mercado internacional também. Legal, legal, muito bom. Você comentou das desburocratizações e, inclusive, muitas coisas facilitando, como você falou, para as pequenas empresas, né? Tinham Sim. Algumas coisas só as grandes teriam condições, talvez, de poder realizar. Hoje,
os benefícios estão para todas as empresas, né? Então, mesmo quem está começando. Que legal, que legal. Nossa, Amanda, maravilha, viu? Muito obrigado pelas dicas que você tem dado, né? Estamos já chegando ao final da live. Eu acho que foi muito produtivo, né? Para quem está começando, quem já fez as primeiras operações ainda tem dúvida, acho que esclareceu bastante, né? De maneira bem prática e direta. Maravilha, legal. Então. Antes de nós terminarmos, vamos posicionar para a foto oficial? Sim, claro. Então, tá bom, vamos lá. Vou falar 1, 2, 3 já, tá bom? Joia. Maravilha. 2, 3 já. Mais uma. Maravilha. Muito bem, acho que tem uma pergunta. Exatamente. Isso aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. O Lucas, ele está comentando conosco que as exportações estimulam o desenvolvimento de empresas internas, mais qualidade de produtos, mais concorrência e preços menores. Excelente fechamento. Legal. Às vezes as pessoas olham a exportação como um inimigo, né? Então, puxa, está tirando emprego da indústria e tal. Mas, na verdade, o olhar é exatamente esse. Quer dizer, se eu tenho produtos que são melhores lá fora, estão entrando, eu tenho que melhorar a indústria aqui para competir, né? Exatamente. Senão, realmente, o que vem de fora lá acaba absorvendo o mercado aqui. Mas a ideia é que a indústria aqui possa se fortalecer. Legal, é isso mesmo, Lucas. Essa é a ideia, né? A gente... esse protecionismo, né, que fica às vezes que a burocratização traz, né, para fechando um pouco das fronteiras aí do país, eu acho que nesse mundo globalizado que a gente vive não cabe, né? Então, realmente é um passo bem importante aí que está tomando, mesmo que demorou, né, para começar esse tipo de modernização do comércio exterior, mas eu acho que vai ser um passo de extrema importância aí para o Brasil aí num cenário econômico global, né? Então, ficar de olho aí no que vai aparecer de novidades e estar sempre se atualizando para poder usufruir ao máximo aí, né? Desses benefícios, dessas novas ferramentas e situações aí com o governo. Legal, legal, excelente. Maravilha, Lucas, obrigado aí pelo comentário, obrigado, Amanda, pela sua experiência e o que você pensa do assunto, excelente, excelente. Joia. Muito bom, pessoal. Vamos encerrar, então. Amanda, mais uma vez, obrigado, viu, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado aí pela sua dedicação, de poder estar aqui conosco hoje, né? Foi muito produtivo. E esperamos aqui também nas próximas lives que tivermos, para você poder participar também, contribuir. Vai ser muito bom, tá bom? Tá joia, fica à disposição. Maravilha, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado por quem nos acompanha até agora, né? Logo, logo nós vamos deixar também essa live publicada no YouTube e vamos informar das próximas lives que nós teremos também. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana. Até mais. Obrigada, boa noite, pessoal.